nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada. Olá, boa noite para todos os meus amigos, né, das redes sociais. Boa noite para todos os meus amigos das redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Eu vou demonstrar para vocês aqui, a passagem do filho pródigo, né? É o livro de Lucas, capítulo 15, 11. Lucas, capítulo 15, 11. Um certo homem, ele tinha dois filhos. Um deles, mais moço, chegou para o pai, né? Chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a parte da minha fazenda que me pertence. Eu quero a parte da minha fazenda aqui que me pertence, né? Porque eu estou cansado de ficar aqui. Eu estou cansado de ficar aqui nessa fazenda. Eu quero a parte da minha fazenda que me pertence. Eu quero ir embora para uma terra diferente, né? Eu quero fazer minha vida, sei lá, eu quero viver minha vida, eu quero viver minha liberdade. Eu estou muito preso aqui neste lugar, né? Dentro dessa fazenda, olha, dentro da casa do pai, né? Que hoje é a casa do pai, né? E aquele filho pródigo, ele pediu a parte da fazenda dele e foi para uma terra distante. Pai, eu quero a parte da minha fazenda. E o pai foi lá, fez as contas, né? Fez as contas do conteúdo dele, da metade do dinheiro dele, porque ele trabalhava, ele vivia ali com o pai ali trabalhando ali, né? Ele, o irmão dele mais velho, ou mais moço, ou mais velho, ele que era o mais moço, ele pediu a parte da fazenda do pai. Pai, eu vou para uma terra diferente, porque eu não aguento ficar mais aqui, eu estou já sufocado, já não aguento mais ficar aqui nesse lugar. Pô, eu quero ter minha liberdade. E aí, irmão, ele foi para uma terra distante e diferente, né? Aí foi para aquela terra lá, chegou lá, né? Ele veio pegar o dinheiro, né? Que é a parte da fazenda dele, gregiar, multiplicar, né? Gastar lá o dinheiro lá com, né? Aplicar na conta bancária, né? Para poder gregiar mais, crescer na vida, comprar imóvel, né? Ser alguma coisa na vida lá, né? Para quando chegar até o pai, fui lá, peguei a parte da sua fazenda que o senhor me deu, né? Que eu queria ir para uma terra diferente, mas está aqui a minha parte, eu consegui tudo que eu queria e consegui uma fazenda para mim também, né? Mas não, ele foi para lá, para uma terra distante, foi lá, gastou o dinheiro, tudo que não presta. Gastou dinheiro com a rameira, gastou dinheiro com jogo, gastou dinheiro com bebedeira, gastou dinheiro. Ele ficou a estaca a zero. Qual que é a estaca zero? Né? Ele pegou o dinheiro, ele esbanjou o dinheiro com rameira, com prostituta, com jogos, com amigo, né? Que achava que era amigo dele. Por isso que eu falo, irmão, você tem amigo só quando você tem. Depois que seu dinheiro vai embora e você entra na estaca zero, aí acaba tudo, acabou. E ali ele ficou, irmão, desorientado, né? Porque ele pensou assim: meu Deus, agora acabei meu dinheiro todinho, meus amigos afastaram tudo de mim, larguei a casa do meu pai, né? Vim para essa terra, pensei que ia me dar bem, eu não soube igrejar meu dinheiro. O que acabou, ele veio para o meio do caminho e um serviço que ele encontrou para ele trabalhar foi uma fazenda de porcos. Fazenda de porco, o fazendeiro lá tinha lá uma fazenda de porco, né? E ele chegou ali precisando de um emprego e o fazendeiro prestou o emprego para ele. Ele trabalhou ali, né? E ali ele começou a trabalhar ali não sei quantos anos, né? Trabalhando ali não sei quantos anos.
E o pai lá do outro lado, lá na fazenda, lá, pensou que o filho tinha morrido, pensou que alguém tinha tirado a vida dele, pensou que ele ia desaparecer por lá mesmo, não ia voltar mais. E até que ele pegou, trabalhou ali, né, naquele local ali, naquela fazenda, aquele moço ali, que ele tinha fazenda de porco, moço, e ali ele trabalhou ali, né, um bom tempo, cerca de 1 ano, cerca de 2 anos, e ali ele começou a trabalhar ali, e se alimentava mal, todo sujo, fedorento, e roupa suja, e talvez nem tomava banho direito, e outro dia seguinte trabalhava de novo, e ali ele teve aquela grande fome ali naquela cidade, naquela fazenda ali, e passou até a comer pelotas, né, dos porcos. Começou a comer o que o porco comia, ele comia junto também, né? Então ele se desejou comer as pelotas que saía, que ele jogava lá para os porcos, o fazendeiro dava para ele cuidar dos porcos, e ele desejava comer e comer aquilo ali. E ali ele pensou bem, poxa, eu aqui trabalhando nessa fazenda, né, esse moço, enquanto meu pai é tão bem de vida, meu pai tem uma fazenda, meu pai é fazendeiro, e eu vivia lá dentro da fazenda do meu pai, eu tinha meus anéis, tinha minhas roupas, tinha minha sandália, tinha o melhor alimento, e meu pai tinha vários desempregados, jornalista, né, entregava jornal na porta, e eu aqui sofrendo essa fome, esse sofrimento aqui, nesse lugar. Não, vou voltar para a casa do pai. E ali, irmão, ele voltou para a casa do pai. Aí quando ele voltou, o pai estava preocupado, né, se ele tinha morrido, se teve acontecido alguma coisa com ele, e lá naquele mundo, né, que ele escolheu a parte pior. E ali naquele momento ali, ele foi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele foi, voltou para a casa do pai. Quando o pai avistou ele bem de longe, aí ele falou assim: poxa filho, pensei que você estava morto, mas você está vivo, né? Aquele filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, né? E a casa do pai tinha abundância, tinha do mesmo, do bom, do melhor. E naquele momento ali, ele voltou para a casa do pai. E o pai aceitou ele, colocou as anéis, vai lá, gente, dá um banho nele, traz ele aqui, que eu vou botar uma melhor roupa nele, vou botar um melhor anel nele, eu vou botar a melhor placa na sandália no pé dele. E naquele momento aí estava fazendo festa, né, homenagem, né, aquele moço, o mais moço que ter perdido a fazenda do teu pai todinha lá com a rameira, né, com os amigos de jogo, com tudo aquilo que não presta, com bebedeira. Depois voltou para a casa do pai. Aí quando voltou para a casa do pai, aí o irmão mais velho, mais moço, que ele era mais moço, mais velho, mais moço, aí ele falou assim: o que é isso que está acontecendo aí? O que é isso que está acontecendo aí? Aí um dos mensageiros do pai do menino foi lá falar o irmão, e seu irmão esbanjou tudo de fazenda, né, agora está de volta de novo, né, para a casa do seu pai, e seu pai fez uma festa para ele lá, botou o melhor anel no dedo dele, a melhor roupa para ele lá. E naquele momento ali, o filho mais velho chegou e falou assim: eu vou lá para saber o que está acontecendo. Quando chegou lá, aí chegou o pai e falou assim: pô pai, esse teu filho, né, ele gastou o dinheiro todinho, a parte da fazenda dele todinha, que era a parte dele, né, por rameira, com os amigos, com prostituição, né, lá na terra distante. E agora o Senhor está passando a mão na cabeça dele. Mas sabe o que aquele moço falou? O fazendeiro falou: filho, você está comigo todos os dias. Olha, mas esse meu filho, que é teu irmão, ele estava perdido, mas, né, apareceu. Eu pensei que estava morto. Vamos festejar a festa dele, né, homenagear a volta dele de volta para casa, né? E ali o filho voltou e ele falou mesmo: poxa, se eu voltar para a casa do meu pai, quero ser dos melhores empregados dele, não quero ser mais o que eu sou, eu quero ser como um jornalista, né? Como o pai dele tinha jornalista. Então
do pai, e ele foi e falou assim: filho, você está comigo todos os dias, né? Esse seu irmão estava perdido, foi achado, né? Vamos festejar, vamos comer, vamos matar o melhor novelho para ele. Não, pai, o senhor matou, eu vivi esse tempo todinho com o senhor nunca matou um novelho para mim. E qual esse irmão meu que foi para outra terra diferente, esbanjou toda a sua fazenda? E o senhor nunca matou pelo menos um cabrito para mim, pelo menos um novelho para mim, para comer com meus amigos. E esse aí vai lá, esbanja toda a sua fazenda, né? Esbanja toda a sua fazenda, e o senhor acha de pegar ele e botar no lugar de honra. Devia ter botado eu, né? Que estou sempre com o Senhor. Mas aí, irmão, a história dessa é o seguinte: essa passagem da Bíblia está escrito ali no livro de Lucas 15, né, 11. A passagem está dizendo, irmão, que a gente não deve ficar com inveja do seu irmão que está lá no mundo, né? Está lá no mundo praticando atos errados, e depois volta para a casa do Senhor. Não fica com inveja, né? Não fica com inveja, porque você está com o Senhor todos os dias. E aquele filho pródigo, hoje é você que está afastado do caminho do Senhor. Volta para a casa de Deus, filho pródigo. Volta para a casa do Senhor, que Ele está de braços abertos para te aceitar novamente, te botar as melhores vestes, as melhores roupas, os melhores anéis, as melhores pacas nos seus pés, né? E vamos adorar o Senhor todos juntos. E estou vendo também, irmão, que dentro das igrejas também tem muitos filhos pródigos. Na verdade é isso. Tem muito dentro da igreja, mas está afastado do caminho do Senhor. Eles não estão fazendo diferença. É que o irmão era para falar naquela noite ali, ele não completou a palavra. Tem muitos filhos pródigos dentro da igreja, né? Está dentro da igreja, mas está afastado. Está dentro da igreja, mas não está fazendo o que Deus está mandando ele fazer, né? Deus tá, ele não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a vontade do homem, né? Quer fazer a vontade do homem, prefere fazer a vontade do homem do que fazer a vontade de Deus. Se o homem estiver na presença de Deus e estiver fazendo a vontade de Deus, eu estou com ele. Mas se o homem não estiver fazendo como Deus quer, eu não estou com ele não. Eu não vou cair no mesmo buraco que ele vai cair. Porque, irmão, tá difícil. O evangelho, hoje tudo é difícil, tá? Quantos homens de Deus aí, quantos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, porteiro, auxiliar, tá jogando muitas almas para o mundo, tá? E não é capaz de ir lá no mundo buscar aquela alma que está perdida, né? Tá nem aí, ó. Matador de profetas. Eu falo matadores de profetas, que não são capazes de correr atrás das ovelhas perdidas. Ele é capaz de correr atrás das 99, né? Tinha 100, né? Uma ovelha se perdeu, mas não é capaz de ir lá no campo banhar uma daquelas ovelhas das 99 e trazer para a casa do Senhor. A mensagem na noite ali do Rio Vaz 1, né? É para ser pregado assim, tá? É para ser pregado assim. Tem muitos homens de Deus que se diz homem de Deus, que se diz mulher de Deus, jogando muitas almas lá para o mundo, tá? Lá para o mundo, lá para a esfera do mundo. Como a Bíblia fala aqui em João capítulo 10. Em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a tua própria vida pelas ovelhas. O bom presbítero, ele dá a tua própria vida pelas ovelhas. Um bom auxiliar, ele dá a tua própria vida pelas ovelhas. Um bom diácono, ele dá a tua própria vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a tua própria vida pelas ovelhas. Tá? Jesus era pastor. Ele era um bom pastor. E ele será meu bom pastor eternamente. Até quando eu sair dessa terra. Porque ele será meu bom pastor. Tá? Que aqui na terra não tem pastor semelhante como o Senhor Jesus. Nunca vi e nunca vou ver semelhante como o Senhor Jesus, não. Tá? Então ele é meu bom pastor. Ele será meu bom pastor até lá dentro da minha sepultura. Seja em qualquer lugar onde eu estiver, ele é meu pastor. Ele é meu bom pastor. João capítulo 10. Porque mercenário tem muito dentro da igreja. Está cheio de mercenário na igreja. Tem presbítero mercenário na igreja. Tem diáconos mercenários na igreja. Tem auxiliar mercenário na igreja, tem
tem pastores, mercenários dentro da igreja, né? Todos esses dentro da igreja, eles estão dentro da igreja, tá? Então estão só se descartando, só quer mostrar trabalho, só quer achar que está trabalhando, está fazendo bonito dentro da igreja, né? Mas olha só, hein? A Bíblia fala lá no livro de Evangelista Mateus, fala assim, ó: afastai vós de mim, que nunca vou te conhecer. Senhor, no teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, fizemos milagres, estive na escola dominical, nós fomos dizimistas, nós fomos ofertistas, nós fizemos bonito, nós pregamos bonitos, nós cantamos bonitos, nós fizemos tudo bonito para casa do Senhor. Afastai vós de mim, que nunca vou te conhecer, nunca te vi. Assim que Jesus vai falar. Então não adianta não. Essa para mim não cola não. Essa para mim não cola não. Não cola para mim. Alô? Eu sou um servo de Deus, sou filho de Deus e eu mereço respeito. Eu sou um homem de Deus, eu tenho que ser respeitado pela sociedade, tá? Eu tenho que ser respeitado. A Bíblia fala que Jesus não faz exceção em pessoas. Jesus muitas vezes foi rejeitado pelos escribas, os fariseus e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tá? Ele foi rejeitado, tá? A palavra de Jesus era a palavra verdadeira. E a palavra dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, era tudo mentira, porque eles não viviam, tá? Eles não viviam. E eram condutores, como você é, que está do meu lado aí e assistindo. Como você é, condutores, tá? Condutores da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, em teologia, seminário, embaixador e bacharel, como você está do outro lado me escutando, tá? Eles eram os escribas, os fariseus e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tá? Eles eram condutores. Jesus pregava lá no templo. Não me engano, acho que Jesus pregou 3 vezes no templo. Jesus só pregou 3 vezes no templo, tá? Ele pregou lá na sinagoga. Ele pregou na sinagoga 3 vezes. Ele pregou 3 vezes. A primeira vez que Jesus pregou foi quando ele tinha 12 anos. E a segunda, acho que ele já estava com os seus mais ou menos aí, com os seus 20 e poucos anos, né? Os 25 anos. Ele teve na sinagoga. E depois, antes de ele morrer, ele teve 30 anos, né? Que ele foi entregue para os romanos com 33 anos, para ser sacrificado por nós, para morrer lá naquela cruz do Calvário, para nos dar salvação e vida eterna, tá? Isso é verdade. Isso é verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. O livro da palavra de Deus é a verdade. A escritura sagrada de Deus é verdade, tá? É a verdade, tá? E muitos homens dos passados, né, como Isaías, né, foi cerrado de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Foi cerrado no meio, entre as pernas, tá? E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não foi digno de ser crucificado como o Mestre, o Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, foi crucificado. Estevão foi pedrejado. O outro foi lançado dentro do tacho de gordura, tá? Jeremias sofreu muito também. Jeremias foi jogado dentro do calabouço. Jeremias muitas vezes pregava para o rei lá. E o rei nada se arrependeu. Tá? Muitas vezes Jeremias foi jogado dentro do calabouço. Jeremias foi odiado por todos, só por causa do nome do Todo-Poderoso. Só por causa do nome do Senhor Jesus. Só por causa do nome do Deus Todo-Poderoso. E eu não sou capaz de passar por isso, não. Eu sou. Você também está aí do outro lado aí, que serve a Deus de verdade. Você é capaz de passar por isso, tá? Irmão, a Bíblia fala no livro de Evangelista Mateus, do número 22, versículo 29, errar por não conhecer nem a escritura nem o poder de Deus. O homem erra porque não tem conhecimento. O livro de Evangelista Mateus, do número 22, versículo 29. Errar por não conhecer nem a escritura e nem o poder de Deus. Sou um homem de Deus e eu mereço respeito. Sou um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aceitei Jesus em 1994. Aceitei Jesus ali na Casa da Bênção. Na Casa da Bênção, né? Que antigamente a Casa da Bênção que é na rua Raimundo de Faria, né? Descendo aqui a peixaria. A igreja era lá embaixo, rua Raimundo de Faria, né? Eu não tinha aceitado Jesus aí na época. Muitas vezes eu passava minha caixinha de engraxar, eu era novinho, era jovem, eu tinha 17, 18 anos, passava e pensava que eu não sei de maduro. E naquela época,
existia milagre, como a Igreja Deus Amor. Ela tem milagre. A Igreja Deus Amor ainda é a Igreja Deus Amor, do falecido Davi Miranda. Tá? A Igreja Deus Amor ainda é uma igreja na santidade. A única igreja que eu vejo na santidade é a Deus Amor. Eu não estou falando a igreja do Davi Neto, não. Davi Miranda Neto, não. Que é o Neto, não. Estou falando a Deus Amor. Estou falando a Deus Amor. Né? Que a igreja lá foi dividida, né? Davi Neto e a tal da irmã lá, da tia dele lá, viu? Que está vivendo ainda o legado do pai. Está vivendo o legado do pai. Entendeu? Ele está vivendo agora o legado do pai. A tia dele está vivendo o legado do pai. Né? E ele tem a igreja dele lá. Né? E a igreja dele aí pode fazer o que ele quiser. Viu? Mas, irmão, ainda tem igreja na santidade aí. Tem igreja por aí na santidade. A única igreja que eu conheço é Deus Amor, que está na santidade. A única igreja que está na santidade que eu conheço é a Deus Amor. Agora, Assembleia de Deus, não vejo mais. Não vejo mais santidade na igreja Assembleia de Deus. Está tudo liberado. A igreja Assembleia de Deus está liberada. Minha mãe congregava ali na igreja Fazendinha do Campo de Cabuçu. As saias das jovens, dos adolescentes e das senhoras era abaixo do joelho, era aqui, ó. E quando você estava, ela via só até aqui, ó. A saia era aqui, ó. Quando via, você estava, era até aqui. Então, irmão, acabou a santidade. Ninguém tem mais santidade demais. Todo mundo quer fazer a obra de Deus dentro da igreja, mas quer fazer da maneira que quer, do jeito que quer, né? Então essa aí está lá no livro de Evangelista Mateus, do número 25, sobre das loucas e das prudentes. Das loucas e da prudente. Eu sou da igreja da Filadélfia. Eu sou da igreja da Filadélfia, porque são 7 igrejas no livro da Revelação do Apocalipse que Deus amou. São 7 igrejas que Deus amou, mas só tem uma que Deus amou mais, foi a Filadélfia. Eu sou da igreja Filadélfia. Nós temos que fazer, irmão, diferença. Nós temos que fazer diferença na igreja, né? Nós somos da igreja Filadélfia. A Deus e Amor é a Filadélfia. A Deus Amor é a Filadélfia. A Deus Amor está fazendo diferença. Alguma igreja por aí para fora aí, no exterior aí para fora aí, está fazendo diferença. Mas nem todas. Nem todas, tá? Meu nome se chama Gilson Gospel, né? Sou missionário, né? A minha esposa também é missionária, né? Nós estamos aí para divulgar essa palavra sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus está muito mais próximo da gente do que a gente tem, né? O reino de Deus está muito mais próximo da gente do que a gente tem. E até aqui eu deixo para vocês aí, né? Como viver esse evangelho de verdade, não evangelho de mentirinha, não evangelho de falsidade, não evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá? O livro de Evangelista Mateus, do número 22, 29. Errai por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Errai por não conhecer nem a Escritura e nem o poder de Deus. Estou vendo muitos homens de Deus aí andando errado, né? Não vou dizer para você, irmão, que eu sou perfeito, não. Eu não sou perfeito, não. Eu não sou perfeito. Eu tenho minhas falhas humanas. Todo mundo tem as suas falhas humanas. Só tem um que foi perfeito, foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o leão da tribo de Judá. Ele foi perfeito. E eu vou deixar meu legado aí para vocês. Vou sair dessa terra um dia, mas vou deixar meu legado para vocês. O meu legado vai ficar aí. Tá bom? Forte abraço aí, e tudo de bom para vocês aí, e tudo bom para vocês aí, tá? Tudo bom para vocês, tá? Tô batendo no continente aí, tá? Para vocês aí, aqui, ó, um coraçãozinho para todos os meus amigos e companheiros de trabalho aí, que trabalham na obra de Deus, na sinceridade, sem se corromper, né? Porque as igrejas de Deus estão tudo corrompidas, tudo na corrupção, estão corrompidos, tá? Estão corrompidos, estão na corrupção, não está fazendo mais diferença. Só quer igrejar alma, só quer igrejar bens. A Bíblia fala, não juntais tesouro na terra, aonde traças, terrores, ladrões vêm minar, mas juntar tesouro no reino de Deus. Qual é esse tesouro no reino de Deus? É as almas. E vocês têm que pegar, vocês, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, auxiliar, né? Obreiros,
né, vocês vão ter que representar essas almas para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Esses são os tesouros que Deus quer. Esses são os tesouros que Deus quer no reino deles. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. É isso aí. E também, a primeira oração que o Senhor Jesus ensinou, seus 12 e as suas missões lá no livro de Evangelista Mateus, capítulo 10, ninguém é capaz de fazer a primeira oração. Nosso Pai. Nosso Pai. Tá? No livro de São Lucas, capítulo 11. Senhor, nos ensina a orar. Que João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Mas ensina a gente a orar. Ensina, Senhor Deus. Então Jesus ensinou eles. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos a nossa dívida. Assim como nós perdoamos